Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora com a nossa EBD online, eu não sei que hora você vai ver esse material. Se você se inspirou para levantar cedo agora, eu quero desejar para você bom dia na paz e desejar para você uma disposição de caminhar com a gente. Estamos começando agora essa revista nova. Estamos inaugurando hoje e você pode adquirir uma direto no site da nossa editora ou você pode pegar algumas com a gente já, que chegou e nós temos na igreja aqui. E o Espírito Santo e você é o nosso tema. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida já diante de Deus e pedisse de fato ao Espírito Santo que ele fale com você em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor, pela tua graça, concedeu habitar em nós o Espírito Santo. E sendo dirigidos por ele, tratados por ele, consolados por ele, nós somos guiados ao teu chamado, aos teus caminhos, somos guiados ao teu ideal. E eu peço que nessa hora o Senhor fale conosco na tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente para entender um pouco mais da tua palavra, entender um pouco mais, ó Deus, dessa preciosidade, da graça que o Senhor concedeu de termos a tua presença em nós na pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Privilégio, não é? Saber que o Espírito Santo habita em você, saber que o Espírito Santo é Deus, e Deus, ele é sublime, ele é eterno, Deus, ele é todo-poderoso, e todos os atributos que você conseguir pensar a respeito de Deus, você pode atribuir ao Espírito Santo, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Inclusive, essa numeração que a gente dá, né, de terceira pessoa da Trindade, ela é nossa, porque na prática isso não existe na Bíblia. Dizermos assim, o Pai é o primeiro, Jesus Cristo o segundo, Redentor, e o Espírito Santo o terceiro como Consolador. Essa é uma ordem numérica, ela é uma ordem numeral nossa, né? Nós fazemos para tentar nos organizar da melhor maneira possível, mas na prática Deus não precisa disso e vamos entrar um pouquinho pensando aqui hoje. O tema número 1 da lição de hoje é quem é o Espírito Santo. Não sei se você consegue ver aí quem é o Espírito Santo. E é um mistério realmente explicar numa aula de 30, 40 minutos quem é o Espírito Santo. Ele é eterno, né? E eu queria que você abrisse primeiramente lá no Evangelho de João. João 14. João 14, no versículo 16. Vamos ler juntos aí, tá? Abra sua Bíblia. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai. Isso ainda não é o Espírito Santo, é a pessoa de Jesus falando com seus discípulos aqui na terra, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus já estava terminando a sua trajetória na terra, a razão da vinda dele para nós aqui na terra já estava se cumprindo, sendo fechado, e prestes da sua partida ele fala, então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Isso daqui já é interessante a gente pensar que no fundo, quando Jesus fala que daria outro Consolador, significa que na prática ele mesmo, quem? O próprio Jesus, já estava fazendo também um papel de Espírito Santo aqui na Terra. Um dos papéis do Espírito Santo, a gente não vai ler, esse é um versículo para você procurar depois, se quiser aí, que o Espírito Santo ele é o Consolador, não é? Então, o Espírito Santo ele vem também para convencer o homem do pecado. Inclusive, é uma das falas de Jesus quando está prestes de ir embora também. Ele fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador, quando eu for, ele virá e quando vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, no seu curto tempo aqui na Terra, ele também fez isso, ele também trabalhou para convencer o homem do seu pecado, né? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, pensando nesse versículo que a gente leu aí, né? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador.
na sua revista, que você talvez pode já ter ou adquirir. No primeiro parágrafo da introdução, quero ler aqui do pastor José Humberto de Oliveira, autor dessa lição. Diz assim: o trabalho que temos para realizar, no reino de Deus, só vai ser possível mediante a capacitação do Espírito Santo. Não tem nada que a igreja consiga fazer na terra e surta efeito se não for por meio do Espírito Santo. Tudo. Evangelizar. A gente pode evangelizar, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Você pode ser um bom evangelista, mas para que o efeito dele aconteça, você vai precisar da ação do Espírito Santo. Adoração, louvor. Se a gente simplesmente cantar perfeito, bonito, ensaiado, afinado e não tiver o Espírito Santo, é música, é só música. Quando tem o Espírito Santo, é adoração. Então, todos os efeitos espirituais da igreja, como o nome propriamente diz, se é espiritual, precisa da ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Quem não nascer da água, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso daí já é no mesmo livro que você está. Caso você tenha aberto a sua Bíblia aí, peço que você volte a alguns capítulos. João, capítulo 3. Olha o que diz lá. João, capítulo 3. Qual é o versículo? 5. João 3, 5. Olha o que diz. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para dizer que somos nascidos de novo, Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele fala isso, você precisa nascer de novo, O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa revista tem 17 lições e o assunto é bastante vasto, porque, como eu falei, o Espírito Santo é Deus. E quando é que Deus termina? Deus é eterno. Um dos principais atributos e características de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo é eternidade. Deus tem muito conteúdo, muito assunto, nunca vai acabar. A revista traz para você uma ilustração muito interessante de uma lenda indígena, onde um dos chefes de uma tribo desceu da montanha e chegou do outro lado e viu pela primeira vez o oceano, o mar. E ele tenta levar um pouco disso para a sua tribo. Ele pede um balde emprestado e ele enche esse balde até a boca, ele leva todo cheio e algumas pessoas perguntam: mas o que você está fazendo? E ele conta, o meu povo nunca viu o oceano e eu quero levar esse balde cheio para que eles possam ter uma noção dessa grandeza. Eu acho que pensar no Espírito Santo numa aula ou numa revista inteira, num quadrimestre, num ano, mesmo que a gente foque um ano de estudo na pessoa do Espírito Santo, isso seria levar um balde do oceano para apresentar para as pessoas o que o oceano é. Ou seja, eu não tenho nenhuma pretensão e nenhuma expectativa de que nós vamos conseguir esgotar de modo pleno esse assunto, porque esse assunto do Espírito Santo é Deus. E nós queremos apenas que você mergulhe um pouco mais, que você se entregue, se apaixone e ame um pouco mais e conviva de uma maneira muito melhor com a pessoa do Espírito Santo, valorizando ele na sua vida. Amém? Então, eu queria pensar ainda nesse versículo que a gente leu, depois nós vamos ler alguns outros, deixa eu ver meu tempo aqui, depois nós vamos ver alguns outros, mas nesse versículo ainda, no 14, João 14, 16, eu queria pensar em algumas palavras principais aí. A primeira delas é a palavra outro, tá? Outro. Por que Jesus fala que vai enviar outro
consolador? Algumas perguntas podem nascer na nossa cabeça, né? Peraí, se Jesus vai enviar outro consolador, será que tem outros? O que ele quer dizer com outro? Será que o que Jesus estava fazendo, então, aqui na Terra, o papel dele também era de consolador e por isso que ele fala agora, eu vou enviar outro para fazer aquilo que eu estava fazendo? Em que medida Jesus aliás, o Espírito Santo é outro aqui, né? Porque, inclusive, para nós, a palavra outro é totalmente outro. Quando nós pensamos na palavra outro, nós estamos querendo dizer exatamente outra coisa que não tem nada a ver com aquela. É outra coisa. Tanto é que você já deve ter ouvido essa expressão popular. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Você já ouviu isso? Pois é, na Bíblia essa fala não cabe. Porque, por incrível que pareça, outro pode ser a mesma coisa. Pastor, mas que doideira é essa? O outro pode ser a mesma coisa. E nós vamos ver na Bíblia aqui, tá? Para isso, eu queria que você acompanhasse esse parágrafo que eu vou ler. Existem duas palavras gregas para outro, tá? Na nossa língua portuguesa, o termo outro é apenas outro. Na língua grega, que é o idioma oficial no qual o Novo Testamento foi escrito, o termo outro pode ter dois sentidos, sim. Então, a primeira palavra que esse termo grego significa é héteros. Outro, em grego, é héteros. A outra palavra que também aparece no grego para outros é allos. Allos, tá? Se você estiver tentando transcrever aí, é A-L-L-O-S. Allos, tá? Ou héteros. Tanto faz. Então, olha só. A primeira é héteros, que quando é traduzida, ela traz um sentido realmente diferente de onde vem, por exemplo, o termo heterodoxo, heterogêneo, heteronomia, heterossexual. O que é um heterossexual? É uma pessoa que tem uma sexualidade masculina e se identifica, obviamente, com outra sexualidade feminina. Ou tem a sexualidade feminina e se identifica de modo heterossexual. Por quê? Porque ama outro totalmente contrário, diferente da sua natureza. Isso é outro, héteros. Esse termo aparece no grego. A segunda palavra grega, que também significa outro, é a palavra allos. Como eu falei, tá? Allos. Que significa o quê? É um outro, mas é um outro da mesma espécie, da mesma natureza. E nós vamos clarear um pouco isso agora, indo lá para Mateus, capítulo 13. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 13. Você vai ver em Mateus, capítulo 13, esse termo outro, que na verdade não é outro héteros, é outro allos, que é a famosa parábola da semente, tá? Mateus 13, versículos do 4 ao 8. É a parábola da semente, tá? Que diz que um grão caiu numa parte da terra, outro nas pedras, outro caiu nos espinhos, outro caiu na terra seca e o outro caiu na terra boa, numa terra fértil e brotou. Mas é outro que não é outro. É outro que é a mesma coisa. Olha só. Do 4, tá? Vamos lá do 4 ao 8. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves comeram. No versículo 5 aparece o termo outro, tá? Tá escrito assim, outra parte caiu em solo rochoso. Outra parte caiu em solo rochoso. Marca bem isso, tá? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7, aparece novamente a palavra allos, outro, tá? Outra caiu entre os espinhos, cresceram
e a sufocaram. No versículo 8 aparece: outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60, 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só, esse termo aqui, que de uma semente que caiu numa parte e outra caiu em outra, numa terra ruim, outra caiu no espinho, outra caiu numa terra fértil, outra caiu em cima da rocha, aqui caiu em cima da rocha, secou, aqui caiu entre os espinhos, nasceu, mas depois sufocou, aqui caiu na terra ruim, nem nasceu, já morreu, e aqui caiu na terra boa, finalmente nasceu e brotou e produziu. Mas o termo que aparece aqui na sua Bíblia, na sua língua portuguesa, é a palavra outro. Outro. Só que, na verdade, esse outro aqui é a palavra alós, e não a palavra heteros, tá? É a palavra alós. Por que que é alós e não heteros? Porque, embora seja outro, é outro da mesma espécie. É outro da mesma natureza. É outra semente, mas é da mesma natureza da outra semente. Então está dizendo assim, tem uma semente que caiu na terra boa, a outra semente caiu na terra ruim, a outra caiu nos espinhos. Mas o que caiu no espinho? Semente. O que caiu entre as rochas? Semente. O que caiu na terra ruim? Semente. O que caiu na terra boa? Semente. Tudo igualzinho. Não tem diferença. Não é héteros, é alós. Essa palavra alós é aquela que você vai ver toda vez que aparecer o termo outro relacionado ao Espírito Santo, narrado pela pessoa de Jesus. Ele vos enviará, então, lá em João 14, que a gente leu, né? João 14, 16. Ele vos enviará, eu vou enviar, cadê? Deixa eu ler direitinho, já estou me perdendo aqui. João 14, 16. João 14, 16, volta lá. Se você estiver me acompanhando na sua Bíblia aí, pode deixar lá em João, que é o texto principal que a gente vai trabalhar. Vamos ver outros também, tá? João 14, 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, tá? Então, tá aí. Esse outro que aparece para aí na sua Bíblia em língua portuguesa como outro na verdade o termo alós, que na verdade é outro que não é outro coisíssima nenhuma, é outro do mesmo, assim como lá em João 3 que a gente leu, é outra semente, mas é outra semente igualzinha àquela lá, tá bom? Na revista ainda diz assim, porque se o Espírito Santo é enviado por Jesus para falar o que tiver ouvido da parte do Senhor, glorificar o Senhor e receber o que vem do Senhor, então ele tem necessariamente, obrigatoriamente, né, que ser igual ao Senhor Jesus. É como se João estivesse dizendo que o Espírito Santo é um outro igual ao mesmo, tá? É um outro igual ao mesmo, tá ok? No mesmo versículo ainda, João 14, 16, quando ele fala que vai rogar ao Pai e ele vai dar outro Consolador, ele é outro do mesmo, que é outro da mesma semente, é alós e não héteros, ele ainda fala assim, a fim do quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Então, ele fala da essência, que é a mesma do outro alós, e ele fala da finalidade para a qual essa essência vem. Ele não vem para criar nada novo, né? Ele vem para que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, então, ele vem para manter o que Jesus falou. Ele vem para clarear na nossa mente aquilo que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo vem para nos guiar, capacitar e conduzir eu e você a conseguirmos fazer exatamente o que Jesus ensinou. Então ele não vem para criar uma novidade, ele não vem para apresentar um novo Jesus. O Espírito Santo não vem para ensinar novidades que não combinam, não concorda, não coaduna com Jesus, mas ele vem exatamente para autenticar Jesus, confirmar
Jesus, né? E nos autentica na pessoa dele. É isso que significa, então, o termo aí consolador. Quero pensar também com você um pouquinho no significado original do termo consolador. O que aparece para nós aí ele vos dará, né? O Pai vai dar outro consolador, tá ok? Quando a gente pensa na língua portuguesa, o consolador, a gente só consegue pensar na palavra de apego, de consolo, de carinho. É aquele que vem para fazer carinho, para consolar, para colocar nos braços, para nos fazer ninar, não é? O termo consolador não faz a gente pensar naquela pessoa que chega com um lencinho na mão quando a gente está chorando, com a lágrima escorrendo. Então, o que é o consolador? É aquele que quando você está com lágrimas correndo nos olhos, ele chega com um lencinho para te acalmar, acalentar, para te tranquilizar, para te trazer paz, para enxugar as suas lágrimas. É só isso que a gente pensa, né, na ideia do consolador. A palavra consolador é a tradução também de um termo grego, parakletos, que é a ideia de paralelo. É aquele que anda ao lado. Não é aquele que chega no momento da emergência quando a lágrima está escorrendo. O Espírito Santo não é aquela pessoa que tem que ser buscada, clamada, orada, intercedida, chorada por mim e por você quando nós estamos no sufoco do aflito, na agonia, no desespero, na solidão, na carência, com conflito, preocupação, com doença, com dívida, com problemas familiares, conjugais, ministeriais, pessoais. Bateu o desespero. Opa, quem é a pessoa do desespero? O Espírito Santo, porque ele é o Consolador. É assim que a gente erroneamente construiu a ideia do Consolador, como se ele fosse chamado para esse momento assim de secar as lágrimas, né? Mas tem um pouco disso também, nós vamos mergulhar e vamos ver que tem, mas a ideia mesmo do Paracletos é o paralelo, tá? É andar ao lado, é andar paralelamente. Quando a gente pensa no trilho do trem, né? Nos trilhos de um trem, são duas linhas paralelas, cheia de travessa, não é? Milhares de travessas, dependendo da quilometragem da sua jornada de vida, quantos quilômetros você vai viver, eu não sei quantos quilômetros você vai viver, mas são milhares de linhas, né, trastejando ali, cruzando, mas a base mesmo de um trilho, a base não são essas linhas que cruzam. A base de um trilho são as duas linhas paralelas, que andam ao lado sempre. Todas as linhas perpendiculares que cruzam esse caminho, elas têm um espaço entre uma e outra. Os eventos têm espaço entre um e outro. As pessoas têm espaço entre uma e outra. Até mesmo pais e filho, marido, mulher, amigo, irmão, nós temos espaço entre as nossas relações. Existe um intervalo de espaço entre você e o seu cônjuge, você e os seus filhos, você e os seus amigos. Essas são as linhas perpendiculares, são as linhas que cruzam o trilho. Mas aquelas duas linhas paralelas não têm intervalo. Não pode ter intervalo. O maior erro meu e seu, nosso como cristãos, é tentar fazer do Espírito Santo mais uma dessas linhas trastejantes. Mais uma dessas linhas que de vez em quando cruzam o nosso caminho. Que de vez em quando entram na nossa história. Não é essa a ideia do Espírito Santo. Ele foi chamado para viver ao lado. Nos momentos difíceis, é claro, mas em todos os momentos do nosso dia a dia, tá? O termo grego, então, aí, para consolador, seria parakletos, que significa paralelo, andar ao lado, tá bom?
Andar ao lado, é andar coladinho, as duas linhas paralelas do trem. Não pode ter intervalo. Se tiver um intervalo entre essas duas linhas paralelas, isso é falha no trilho e vai descarrilhar. E o acidente vai acontecer. Basta faltar um pedacinho dessa linha paralela de caminhada e de comunhão com o Espírito Santo e você pode descarrilhar o trem da sua vida. Então tome bastante cuidado, tá joia? Eu quero ler com você alguns textos onde confirma essa ideia. João também, no capítulo 14, versículo 16, é o que a gente já leu, tá? Consolador. Agora, no capítulo 14, pula para o versículo 26. João 14, 26. Olha só. Mas quem? Ele de novo. De novo quem? O mesmo termo. Que termo? Consolador. Aparece de novo aí, tá bom? Olha lá. Consolador. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Anota isso daí. Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo. Anota isso também, de tudo o que vos tenho dito. Se nós falhamos em lembrar de todas as coisas, em guardar todas as coisas que lemos e aprendemos na Bíblia, é porque estamos falhando na nossa comunhão, na nossa relação de vida com o Espírito Santo. É Ele que nos ensina a guardar todas as coisas. Outro versículo ainda, no mesmo Evangelho de João, pula uma página, capítulo 15. João 15, também no mesmo verso, número 26, tá bom? João 15, 26. Olha o que diz. Quando, porém, vier o Consolador, de novo, né? Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, que é quem? Ele fala aí, o Espírito da verdade. Vê que está em letra maiúscula na sua Bíblia, né? Porque não é o Espírito humano, não é o Espírito do homem, mas é o Espírito Santo. Quando ele vier, tá? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mais uma vez dizendo o seguinte, quanto mais do Espírito Santo você tiver, mais de mim você terá. É isso que Jesus está dizendo aí. Quanto mais você tiver do Espírito, mais testemunho de mim você terá, porque é isso que ele vem fazer. O Espírito Santo ele vem dar testemunho do nosso ser cristão. É o Espírito Santo que mostra o quanto você é cristão. Às vezes a gente quer dividir, às vezes a gente quer bifurcar, a gente quer criar uma bifurcação na relação dessas duas pessoas. Parece que quanto mais de Cristo eu tenho, mais cristão eu sou. Quanto mais do Espírito Santo eu tenho, mais espiritual eu sou. E o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, quando vier o Espírito Santo Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, ele é o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, se você quer ser mais espiritual, você precisa ter mais Jesus Cristo. E se você quiser ser mais cristão, você precisa ter mais do Espírito. Quanto mais de Jesus eu tenho, mais do Espírito eu terei. E quanto mais do Espírito eu tiver, mais cristão eu estarei sendo também. Porque eles não são opostos e nem divergentes. Eles são complementares. Amém? Eles são complementares. No ponto seguinte aí, aliás, ainda tem mais um versículo, tá? Que é 1 João 16, 7. Mais dois versículos, na verdade. Eu vou correr aqui, olha só. João 16, versículo 7. Está no mesmo capítulo, se você virar uma folhinha aí, você vai achar. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Por que convém que eu vá? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Ele está falando novamente do Consolador, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. É quase que dizendo, olha, se eu não for, ele não virá. Porque na verdade, para ele vir, sou eu estando presente com vocês também. De fato, prova mais uma vez, né? Eu e o Pai somos um, o Espírito também, e Jesus, né, com o Filho, também são um, né? Também são um. E por último, esse vai lá para o finalzinho da tua Bíblia, porque não no Evangelho de João, mas em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, já pertinho de Apocalipse lá, né? E eu quero ler o versículo 1, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, eu estou escrevendo isso para vocês não pecarem. Se todavia, ou se por acaso, né, alguém pecar, temos um Consolador junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Está escrito Consolador aí na sua Bíblia? Não, né? Está escrito advogado, não é? Provavelmente, se você estiver usando essa mesma versão que eu tenho aqui, a revista e atualizada, ela traduz como advogado. Filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que eu peguei esse termo também? Porque, embora tenha uma tradução diferente no nosso idioma português, a palavra consolador, que é o termo original Paracletos, é a mesma palavra que aparece Paracletos também em 1 João 2,1. Temos um Paracletos, ou seja, um advogado junto ao Pai. Vocês lembram que eu falei que a pessoa do Espírito Santo ela não deve ser usada ocasionalmente quando eu tenho alguma luta ou algum problema? Porque nós lemos ali 4 versículos, né? 4 versículos. João 14, 16, João 14, 26, João 15 também no 26 e João 16, versículo 7. 4 versículos que aparece o termo consolador e um versículo que aparece o termo advogado. Porém, no original é o mesmo termo paracletos. Ou seja, ele é tanto alguém para um momento de luta, de pecado, de confissão, de pedido de cura e de ajuda, mas ele também é aquele que anda ao lado dia a dia. O grande problema mesmo é quando eu procuro fazer de Jesus apenas esse de 1 João 2,1. Qual dos 5 versículos que a gente leu, você usa para a tua vida na pessoa do Espírito Santo? Você usa 14:16, 14:26, 15:26 e o 16:7, né? Que é o dia a dia mesmo, é andar perto do dia a dia, ou você só usa 1 João 2,1, que é o momento do desespero? E é engraçado, né? De 5, quantos desses 5 falaram sobre desespero? Apenas um, que é 1 João 2, verso 1, que fala do desespero, da luta, do pecado, do sufoco e a necessidade de cura e de intervenção do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo precisa ser mais vivenciado no paralelo, no dia a dia, andando ao lado, juntos, igual o trilho do trem, né? E também esporadicamente, ocasionalmente, nos seus momentos de luta, de crise, de desespero, seja qual for o desespero, inclusive o desespero do pecado. O remédio é o mesmo aqui, o Consolador, o advogado chamado ao lado. Ele é tanto consolador quanto advogado. O termo paracletos é o mesmo para esses 5 versículos. E é um termo raro, viu? Você vai ler aí, e ele realmente só aparece no Novo Testamento inteiro 5 vezes. E é só aqui, no Evangelho de João e na carta de 1 João. Você precisa pegar esse elemento raro, tirar como luz para a tua vida e aplicar na tua vida. E ele também é uma pessoa. A gente vai ver agora isso. É uma pessoa, tá?
Sobre o Espírito Santo, Jesus também afirmou, lá em João 16, versículo 7, que é um dos que a gente leu, né? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, o que fazer? O que fazer, né? O Senhor disse que não nos deixaria órfãos. Isso está no versículo 18. João 14, 18. Volta lá. João 14, 18. Olha lá. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Olha só, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar ele. Mas quando ele vier, eu estarei convosco. Deu para entender quem é quem? Deu para entender que, de fato, o Filho e o Espírito são um? Né? Se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, eu vou enviar ele. E quando ele vier, eu estarei convosco. Porque eu e ele somos um. Tá? Então são versículos que indiretamente, subliminarmente, internamente, eles revelam essa unidade, essa singularidade da pessoa do Espírito com Jesus. Tá ok? Eu queria ver com você alguns versículos bem rapidinhos. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Eu quero fechar com alguns versículos bem rapidinhos para você aí. E você pode anotar Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eu quero ler versículos que provam a pessoa de Jesus, do Espírito Santo, né? A pessoa. Primeiro, Atos 13, 2. Nós vamos fechar com isso, tá? Nós vamos fechar dando para nós aqui demonstrações de que o Espírito Santo, ele é pessoal. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E nós vamos fechar com isso. Atos 13, 2. Por que ele é uma pessoa? Porque ele fala, tá? O Espírito Santo fala. Atos 13, 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Tal. Não vamos ler tudo. Atos 13, 2. Só para você entender que quem disse foi o Espírito Santo. Ele fala, ele é uma pessoa. João 15, 26. Ele testifica, ele dá testemunho, ele comprova. Nós já lemos, né? Romanos, tá? Anota aí, Romanos 8, 26. Eu vou ler. Também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Terceiro, ele testifica, ele comprova, ele ratifica, ele dá testemunho. O Espírito Santo dá testemunho. Olha só, João 15, 26. Esse sim é o que eu tinha mencionado. Quando, porém, vier o Consolador que eu mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele testifica. Terceiro, então. Quarto, ele guia. Atos 8, 29. Atos 8, 29. Então, disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Lembra, esse texto aqui é bem grande, tá? Atos 8, você pode ler o capítulo inteiro, tá falando de Felipe, o eunuco. Felipe foi evangelizar um eunuco. E o Espírito Santo guiou, conduziu, deu todas as dicas, inclusive a dica do horário da parada do carro. Olha só. E então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. E por último, Efésios 4, 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Que também prova que ele é uma pessoa. E se a fala prova que ele é uma pessoa, a intercessão prova que ele é uma pessoa,
e guiar, né? Conduzir o carro o evangelismo de Felipe lá, né? Também é uma pessoa, para mim esse fecha porque mostra um dos elementos mais pessoais do Espírito Santo, que é o entristecer-se. Entristecer. Olha só o que diz Efésios 4:30, só um trechinho. E não entristeçais, ou seja, não entristeça o Espírito de Deus. E tá com letra maiúscula lá, tá? Não entristeça o Espírito de Deus. Não entristeça o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo tem sentimento, inclusive de tristeza, quando você o descarta, não se relaciona, abandona, não pratica, não vive intensamente com ele, né? O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força ativa, como algumas versões, inclusive erroneamente dizem. Tem versão bíblica herege escrito assim, olha, o Espírito Santo, a força ativa, a energia, ele não é uma energia cósmica, universal, ele não é uma força ativa de Deus. Ele é a própria pessoa de Deus, tá? O Espírito Santo, ele intercede por mim, ele intercede por você. É um pequeno pontapé inicial de tudo que a gente vai tentar ver em todas essas lições aí para frente. Eu espero que você tenha se inspirado, que você pelo menos tenha começado a pensar em valorizar mais e andar melhor com a pessoa do Espírito Santo e sendo grato a Deus por esse grande presente e esse grande privilégio. Pensa agora em pecados que talvez você precise tratar, você precisa da pessoa dele. Gratidões que você tem na sua vida e que você quer agora agradecer a ele. E eu quero que você encerre assim comigo, agradecendo e clamando a pessoa do Espírito Santo por esse privilégio e que isso te inspire a seguir ainda essas outras 16 lições, são 17, essas outras 16 lições que a gente vai ver em cima desse tema. E como eu disse, é apenas um balde tentando mostrar para vocês um pouquinho do oceano. E 16 baldes também não revelam nada do que é o oceano. É só uma palhinha para a gente se inspirar a viver melhor e honrar melhor a pessoa dele. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Obrigado, Deus. O Senhor tem nos dado a graça de ter em nós a pessoa do Espírito Santo. E obrigado pelo grande privilégio do ser divino habitando, morando, nos orientando, nos conduzindo, habitando dentro de nós. Perdoa-nos pela pouca valorização, por muitas vezes haver abandono, desprezo, esquecimento, falta de valorização de tamanha preciosidade, de tamanha riqueza que nós temos dentro de nós. E nós te louvamos pela imensa graça que o Senhor nos dá de se fazer presente aqui dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.